Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje de sexta-feira, dia 22 de julho, e como tal fazemos um balanço dos principais fatos da semana e comportamento dos mercados. E eu vou começar lembrando que depois de 10 sessões de alta aqui na Bovespa, seria natural que tivéssemos alguma realização de lucro não tão bem absorvida pelos recursos que estão ingressando no mercado. E o melhor exemplo disso é Petrobras, que já subiu praticamente 80% nesse ano de 2016, e fica fácil entender qual é o nível de risco que os investidores passam a ter. A Bovespa também, por sua vez, já subiu mais de 30%, 31% nesse ano de 2016. Quem nos acompanha em nossos relatórios diários, em nossos vídeos, sabe exatamente do nosso otimismo expresso em todos os últimos comentários, quando falamos que a Bovespa poderia chegar a 58 mil pontos, 60 mil pontos, até 61 mil pontos, e hoje encerramos já na casa dos 57 pontos, e certamente contando ainda com algum retorno de recursos de investidores, principalmente de investidores estrangeiros, como nós vamos ver em seguida, e também na expectativa de que novos fluxos de recurso possam chegar por aqui no Brasil, tanto para operações em Bolsa de Valores como para fusões e aquisições. A pergunta que fica é: por que isso está ocorrendo? Na nossa visão, há uma nítida antecipação dos agentes do mercado com relação aos rumos da economia, muito embora ainda não se tenha total garantia de que isso vai acontecer. O processo de impeachment ainda será longo e não está exatamente sacramentado, e ainda não foram tomadas medidas essenciais, não foi nem discutido no Congresso o teto de gastos, e o governo, por sua vez, do Michel Temer, evita tomar medidas mais duras nesse momento, como a Previdência e também novos tributos, para não trazer alguma animosidade com relação ao processo de impeachment. Depois de subir forte nesse ano, os investidores ficaram um pouco assustados e passam a estranhar algumas mudanças, como, por exemplo, a mudança no comunicado do Copom sobre política monetária, a mudança de alteração de não fazer mais contingenciamento no orçamento de 2016 e usar reservas, e também continua dando crédito ao Michel Temer até que o processo de impeachment ocorra. A partir daí, a situação tem que mudar para medidas mais duras e o governo angariar maior credibilidade para que os recursos possam fluir mais naturalmente. Durante a semana, a pesquisa Foco divulgada logo no iníciozinho da semana veio um pouco mais suave, um pouco melhor, inflação mantida, PIB caindo menos do que na pesquisa anterior, produção industrial, essa sim caindo mais, taxa de juros caindo mais um pouquinho, e isso trouxe algum otimismo. E otimismo esse que também pode ser expresso pelo que foi divulgado pelo FMI com relação ao seu relatório de perspectiva, que melhorou as expectativas para o Brasil. Agora teremos uma queda no exercício de 2016, segundo o FMI, de 3,3%, quando no relatório anterior ela ficava com uma queda de 3,8%. Mais otimista ainda foi o Institute of International Finance, que mostrou que o PIB do Brasil no ano de 2017 pode subir 1,5% e projetou também a taxa Selic em 13,25% no final do ano, que seria uma queda de 1 ponto percentual daqui até dezembro. Durante a semana tivemos também a divulgação do IPCA 15, uma prévia da inflação oficial. Ela acelerou, e isso prejudica um pouco o governo, acelerou para 0,54 no mês de julho, e a anterior era em 0,40, e com isso temos a inflação no ano acumulada de 5,19% e em 12 meses de 8,93%. Tivemos também na semana a reunião do Copom, nenhuma surpresa com relação à manutenção da taxa Selic em 14,25%, mas
ficou razoavelmente claro que o Banco Central não deve mexer ainda na Selic na reunião do mês de agosto, e isso só deve acontecer na reunião de outubro, depois da divulgação do relatório trimestral de inflação, que ocorre no mês de setembro. Mas o comunicado do Copom deixa claro que não há espaço para flexibilizar a taxa de juros e que depende muito a queda da taxa Selic do que o governo vai fazer em termos de políticas fiscais duras. Ainda por aqui, tivemos a Lava Jato um pouco mais comedida durante essa semana, depois de uma semana ferrenha anterior, mas também tivemos o Ministério Público denunciando Delcídio, o presidente Lula e mais 5 pessoas. Também tivemos algumas prisões referentes a possíveis agentes terroristas com relação às Olimpíadas. E aqui na Bovespa eu destaco o fluxo de recursos canalizado por investidores estrangeiros, que até o dia 20 de julho monta a 4,4 bilhões de reais e no acumulado do ano já atinge 17 bilhões de reais. No segmento internacional, destaque para o golpe frustrado contra o presidente da Turquia, Erdogan, e depois a preocupação de todo mundo com relação à radicalização do processo, aprovação do estado de emergência pelo presidente da Turquia. E a Turquia é um país muito importante no que diz respeito à sua área de influência, ao trânsito comercial que existe na região, a passagem de 2 oleodutos e ainda uma base americana na Turquia. E isso certamente, junto com o Brexit, pode fazer com que a economia global sinta um pouco mais. Aliás, o G20, que na reunião que começa hoje, se estende pelo final de semana, disse que as preocupações com a China foram substituídas pelo Brexit. E eu acrescento a Turquia agora. O FMI também divulgou o seu relatório de expectativas da economia mundial, encolheu, no geral, as previsões, exceto no que diz respeito ao Brasil, que melhorou um pouquinho a queda, e também com relação à China, que elevou para 6,6% o crescimento do PIB em 2016, mas segundo o FMI, o mundo deve crescer em 2016 3,1% e em 2017 3,4%. Os países desenvolvidos crescem em 2016, segundo o FMI, 1,8%, e os Estados Unidos com uma alta de 2,2%. Indicadores divulgados na Alemanha vieram um pouco mais fracos, o índice ZEU de expectativas econômicas, a inflação medida pelo preço no atacado subiu 0,4% no mês de junho, mas cai em base anualizada 2,2%. No Reino Unido, uma surpresa ruim, as vendas no varejo encolheram 0,9%, e isso já monta um pouco o efeito do Brexit. E a taxa de desemprego, essa fora ainda coletada antes do Brexit, trimestre encerrado no mês de maio, caiu de 5% para 4,9%. Durante a semana também saíram indicadores de atividade PMI referente ao segmento industrial e segmento de serviços para diferentes países do mundo e, como característica geral, eu diria que desaceleraram um pouco, mostrando que as preocupações dos investidores são válidas em termos da retomada da economia global. No Japão, ainda persiste a ideia de que o governo vai fazer uma flexibilização monetária e também de políticas fiscais depois que Shinzo Abe ganhou as eleições com a sua coligação para a Câmara Alta e solicitou que o seu gabinete produza medidas de estímulo à economia. Resumo da semana. Tivemos a Bovespa subindo no período 2,56%, o índice encerrando na sexta-feira a 57.002 pontos. O Dow Jones com uma pequena alta durante a semana de 0,29%, Nasdaq com alta de 1,41% na semana e o dólar encerrando com queda de 0,24%, cotado a 3,259.
Falando um pouco das expectativas, eu diria que parece claro que a situação econômica brasileira está longe de ser ainda confortável, mas e vai exigir certamente muito esforço de ajuste por parte da equipe econômica, e isso significa dizer, traduzindo para os mercados, ainda permanecendo com forte volatilidade. Porém, nós reiteramos o que nós temos dito em todos os nossos últimos comentários, de que vamos ter sim essa volatilidade, mas dentro de uma linha de tendência de mais longo prazo de alta, ou seja, picos cada vez mais altos no mercado e fundos cada vez mais rasos. Basta ver que os volumes que ingressam no mercado estão melhorando, melhora também, já começa a haver uma certa fila para a emissão de novas ações, os IPOs, e vamos ter novamente a retomada de processos de fusão e aquisição. E isso tudo acaba redundando e ficando ainda mais forte caso o processo de impeachment seja votado e a presidente Dilma afastada saia definitivamente. E aí sim, os mercados vão ver qual é o potencial do novo governo Temer para estabelecer as medidas duras que são necessárias, principalmente aquelas relacionadas à previdência social. No exterior, ainda persistem dúvidas com relação aos efeitos do Brexit. Isso ficou claro nos informes feitos pelo Banco Central Europeu e também pelo Banco Central Inglês, pedindo um pouco mais de tempo para tomar decisão, mas o que vai dominar é exatamente o Brexit, a Turquia e também o comportamento das commodities. Do ponto de vista da análise gráfica, continuamos acenando com os objetivos do mercado ultrapassar a faixa dos 58 mil pontos e depois chegar a 60 mil pontos, mas para que isso aconteça, vamos precisar também do conluio dos principais mercados acionários operando com tendência de alta. A safra de balanços do segundo trimestre das empresas americanas tem ajudado um pouco porque tem vindo acima do que era esperado. Eram essas as considerações que gostaríamos de fazer. Desejamos um bom final de semana e retomamos o nosso bate-papo segunda-feira de manhã bem cedo. Até lá.